Olá, meu nome é Bernardo Oliveira, eu sou professor daqui da Faculdade de Educação e fui chamado para falar com vocês porque eu pesquisei e escrevi algumas coisas sobre história da ciência e cinema, né? E também porque eu estou envolvido, coordenei o mestrado profissional que tem uma linha, tem linha de ensino de ciências e outra de divulgação científica e museus. Mas a nossa conversa primeiro vai ser sobre ciências. Que ciências são essas que a gente fala quando está se referindo a ciência e cinema? É importante falar disso porque, em geral, a gente está acostumado com aquele uso que tem na escola, né, de ciências, física, química e biologia, né? É um uso restrito. Ciência é uma coisa maior do que isso. A gente sabe que tem ciências sociais, ciências humanas, ciências paranormais, ciências, né? A noção de ciência muda com o tempo, não tem um modelo único. Teologia já foi a rainha das ciências, né? A física já foi, hoje em dia parece que é biologia ou misturado com tecnologia, mas de alguma maneira quando o curso está tratando das ciências no cinema, ele está se referindo a diversas áreas do conhecimento e às vezes algumas questões, alguns processos que ainda nem estão assentados, né? O cinema retrata muito desse processo de criação de novas áreas, de reconhecimento de novas questões ou resultados, processos, né? Então, de uma forma geral, a gente chama de ciência uma perspectiva científica, comparando com outras formas de conhecimento religioso, artístico, senso comum, né? De uma maneira geral, elas, por mais diferentes que sejam, por mais métodos variados que elas usem, comunidades que têm linguagens diferentes, elas têm um elemento comum que de uma maneira muito genérica, uma abordagem sistemática, ou seja, ela tenta tratar das questões de uma forma sistemática, né? Lançando hipóteses e buscando refutar essa hipótese, né? Então a gente fala que ela tem uma perspectiva sobre qualquer área, psicológica, médica, educacional, do esporte, da física, da química, uma tentativa de não aceitar o que a gente sabe e de buscar outras explicações, né? Ou seja, esse não aceitar já é o que a gente chama de uma perspectiva crítica, não se conformar com o que a gente sabe e tentar buscar novas explicações ou melhores explicações. E para fazer isso tem alguns protocolos, esses sim variam de área para área, mas de uma maneira geral tem que ser numa linguagem clara que possa convencer, ou seja, tem que ter demonstração, às vezes usando raciocínios, mas na maior parte das vezes usando dados empíricos, né? Então como levantar isso, como analisar isso, como sintetizar isso para convencer as pessoas dessas novas explicações, isso é que varia, tá? Então, de uma maneira geral, a gente está chamando de ciências esse grupo enorme de conhecimentos, né, que envolvem práticas que foram mudando com o tempo, mas que hoje em dia elas têm uma legitimidade enorme. Na universidade, por exemplo, o principal conhecimento chega até a ser implacável, intolerante com outras formas de conhecimento, né? Às vezes demasiadamente, né? Ela podia ser menos, talvez ser um pouco mais humilde e aprender com essas outras formas, mas como ela avançou muito, ela acaba tendo uma convicção de que aquilo que ela encontrou às vezes é inquestionável. Esse é um dos problemas do ensino, né? Porque a gente ao mesmo tempo quer mostrar o lado encantador, por outro lado a gente já está tão acostumado com algumas certezas ou convicções que acaba não entendendo muito das dúvidas das pessoas, tá? Então isso que eu falei, perspectiva científica, pode ser entendido também como uma cultura científica, porque ela envolve maneiras de pensar, maneiras de falar, né? Valores que são importantes para esse grupo que compartilha desses valores. Bom, as ciências aparecem no cinema, né, de várias maneiras. No início até o cinema era um instrumento científico para analisar movimento de pássaros e movimentos em geral, né, da fisiologia, mas aos poucos o cinema foi reconhecido como uma grande, uma linguagem, uma maneira de divulgar ideias, divulgar conhecimentos.
Então, várias coisas importantes, e a ciência foi ficando cada vez mais importante, então é natural que ela aparecesse, seja pelos personagens, seja pelas temáticas, às vezes só como pano de fundo, tá tendo um problema conjugal, mas uma das pessoas envolvidas é um cientista, né? Então tem vários tipos de filmes, de documentários, de casos focados numa descoberta científica, de biografias, a história da vida de um determinado cientista, né? Tem enfim, tem muitas paródias, muitas ficções, né? Algumas recentes e outras que a ciência ainda não estava sequer reconhecida ou não tinha na cultura, na sociedade, a importância que ela tem hoje. Então eu separei algumas imagens de filmes clássicos onde a ciência aparece, às vezes já de uma forma crítica ou caricatural. Uma dessas histórias antigas é As Aventuras de Gulliver, né? Ele entra, por exemplo, numa ilha flutuante, não é exatamente uma ficção científica, mas nessa ilha os astrônomos, os matemáticos têm um papel fundamental e ele não consegue conversar com as pessoas de tão entretidas que elas estão nos pensamentos, nas observações, né? Ou então tem uma parte cômica de como é que eles vão, na busca de uma linguagem rigorosa, vão tendo problemas e vão experimentando coisas e chega a ser ridículo. Lá é ridicularizado. O Gulliver faz esses passeios e o contato com a ciência é uma gozação, né? Mas essa aqui é uma utopia, a gente chama de utopia aqueles sonhos, né? Ou pelo menos idealizações de como será a vida no futuro, né? E aos poucos essas idealizações incorporaram muitas das coisas, das descobertas ou das potencialidades da tecnologia. Então esse filme lá de, nossa, está errado aqui, 1927, né? Ele trata isso de uma cidade do futuro. Esse é um filme clássico, Metrópolis, né? O mundo já está avançado em milhões de coisas, mas a base dele é quase um trabalho escravo, né? E é sobre esse grupo de trabalhadores que não aparece, que não vive na superfície, né? E que eles vão se sublevar e descobrem que são manipulados, né? Então é um pouco assim da tecnologia servindo à manipulação. Outro filme clássico, esse tem vários remakes, né? Várias produções. É bom porque nessas produções, para um historiador, é ótimo ver como que, por exemplo, essa versão de 1960, o que aparece como o futuro ideal, né, o perigo, né? E depois, nos anos 80, quando ela foi filmada, já são outras as coisas que surpreendem. O cineasta está querendo colocar coisas que encantem, coisas que de alguma maneira afetem as pessoas, né? Então as máquinas, tudo vai mudar. Então essa é a sociedade do futuro para eles, né? Uma coisa bem parecida com a nossa realidade, mas ele descobre uma vida paradisíaca. O que é o paraíso? Como é que a ciência interfere nisso? Então essas ficções, elas ajudam a gente entender como é que ela foi pensada, ou como é que ela funcionava numa determinada época. Tem vários tipos. Esse é o mesmo filme refeito em 2002, né? Então, aqui tem mais cálculos do que aparecem lá, um modelo de ciência que serve a uma coisa ou outra, a máquina já é uma bolha de vidro, na Cidade do Futuro tem bicicleta, né? Então, e mesmo coisas menos... por exemplo, a gente vê em seriados científicos muitas dessas projeções de como é que seria a sociedade, para onde que a ciência vai, que riscos elas têm. A gente fala em utopias nesse sentido de serem coisas maravilhosas, mas também fala em distopias, ou seja, lugares futuros onde a ciência se tornou um pesadelo, né? Então essa é uma maneira da gente compreender como é que cada época percebe a ciência, né? Como é que cada época avalia a potencialidade e os riscos da ciência.